Então, como todos já receberam, mas eu vou fazer questão de colocar para que também fique no nosso canal, o Lincoln, nosso poeta, fez esse maravilhoso poema. Lincoln, você quer fazer a gentileza de ler para nós, por favor? Em comemoração ao primeiro ano de estudos do nosso grupo, que comemoramos agora no dia 15 de fevereiro. Fiéis servidores, nascem novas luzes na união de muitas vidas, por Sueli Caldas Schubert, inspiradas, mentora, com Manuel Filomeno de Miranda, reunidas, e com Divaldo Pereira Franco, ponte criadora. Jesus lançou a rede ao mar das vidas na salvação. Aqui, na rede virtual, muitos foram chamados, e partimos no rumo do mundo de regeneração, com dedicados irmãos ao estudo congregados. Ávidos de saber, viajamos à transição planetária e exploramos agora o amanhecer de uma nova era, sem fronteiras, e nesta iluminada ação voluntária seguiremos intimeratos cada estudo que nos espera. É um feixe de varas esta constelação de aprendizes, libertando-se, na verdade, sendo ainda mais felizes, criando fortes laços numa fraternidade de amores. Que conhecimentos, quanta luz, imensos tesouros, nos preparando desde já e para os dias vindouros, para seguir Jesus na honra de seus fiéis servidores. Obrigada, Lincoln. Então, nós agradecemos a você pelo seu talento em fazer com que nossa comemoração de um ano de estudos ficasse ainda mais florida. Obrigada, Lincoln. Quem vai nos apresentar o resumo do capítulo 2 do livro, então, é a nossa querida Ângela, que nós convidamos, então, para que faça uso da palavra. Boa noite, amigos, queridos, essa família que nós criamos, né? E depois dessa leitura desse poema, todos nós iniciamos esse estudo extremamente emocionados, né? Porque essa nau saiu e está aí enfrentando esse caminhar aí, passar por esses mares, né? Todos juntos. Então, hoje me coube a tarefa, amigos, de trazer o capítulo 2. Vamos apresentar, porque ele é um capítulo carregado de orientações tão profundas, e nós vamos nos ater um pouco àquilo que o benfeitor vai nos falar destas orientações. E Manuel Filomeno de Miranda vai intitular o capítulo, então, Programação de Alto Significado Espiritual. E ele logo vai se referir à expectativa que havia para aquele labor que seriam, então, convidados todos. E ele vislumbrava, então, naquela noite, o planeta ao longe, e via que ali existiam luzes que fugiam, que representavam esses santuários de amor que estavam instalados no planeta. E ele vai descrever, então, o recinto onde se daria aquela reunião, em que aproximadamente 100 convidados lá estariam. Ele descreve o recinto, diz que a alegria do reencontro daquelas pessoas que estavam ali com o propósito elevado daquele trabalho de autoiluminação. E ele descreve que logo o responsável pela tarefa, que era o irmão Aurélio, ele, pela tarefa, na verdade, pelo centro de comunicação, ele se houvera dedicado enquanto reencarnado aos trabalhos da engenharia elétrica, né, deixando na Terra um valioso trabalho em favor da sociedade, e que naquele momento ele estava acompanhando uma nobre entidade que irradiava uma simpatia ímpar. E a grandeza moral, então, diz Manuel Filomeno de Miranda, daquela veneranda entidade,
ela era percebida pelo seu magnetismo exteriorizado e que impregnou todo de uma afabilidade muito grande. E, conduzido à mesa diretora, foi juntamente com outros conselheiros, e o ambiente foi ficando silencioso, foram feitas as considerações iniciais, e o diretor Hildebrando, que apresentava, então, aquela entidade como sendo o irmão Evandro, que trazia aquele oportuno convite que seria feito a todos aqueles que estavam presentes. Mas que esse convite, né, ele era revestido de uma certa gravidade. E diz ele, então, que esse irmão elegeu aquela comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável que era dedicada a Jesus sob o patrocínio do cantor de Deus e que se encontrava naquele momento, então, sob a ameaça das trevas. É assim que se dá o início, então, daquele encontro, daquela reunião. O irmão Evandro logo toma a palavra e inicia todas as suas considerações falando que não se ignorava, em realidade, que nós, enquanto vivendo na Terra, os irmãos reencarnados, sabemos que existe toda uma dedicação ao espiritismo contemporâneo, né? Mas que depois daquelas perseguições que foram sofridas lá pelos seus pioneiros, os apóstolos iniciais, o movimento, então, espírita se expandia, especialmente no Brasil, e o que concretizava a tarefa do amorável mestre, né, a respeito do Consolador. E dentre os fatores que ele destacava para essa amplificação, essa expansão do movimento, estava o que ele diz da divulgação kardeciana na grande mídia. Algumas autoridades da cultura científica também se vinculavam aos pensamentos da convicção da existência de Deus, da imortalidade do espírito, mas que ao lado desses que abraçavam essas convicções, também existia um bombardeio do ateísmo, né? Mas que não intimidava aqueles que abraçavam, que despertavam para essa realidade. E dentre essas autoridades, cita a veneranda entidade, que algumas, inclusive aquinhoadas com o prêmio Nobel, que afirmavam acreditar na causalidade inteligente do universo, né? Depois de terem penetrado lá os arcanos das micropartículas e também do macrocosmo. Mas que ao lado disso, diz ele, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, que se apoiavam na violência, criavam uma vaga de loucura que varria o orbe e que ameaçava a estrutura moral e espiritual do planeta. Continuou dizendo, então, que as aberrações se multiplicavam e que ídolos da alucinação e do despautério, eles arrebanhavam multidões hipnotizadas que se entregavam às mais estranhas condutas assustadoras. Que diz ele também que, naturalmente, essas entidades primitivas se misturavam a esses que estavam hipnotizados, né? E estabeleciam ali terríveis e assustadores processos de obsessão e que produziam considerável prejuízo sociológico, psicológico e moral à sociedade que estava aturdida. E então, diz ele que perdeu a sociedade o conceito sobre os valores espirituais que já não eram mais aceitos. Essa descrição inicial, ele faz uma breve pausa e diz que o destempero da cultura era alarmante. O culto dos prazeres, sobre todos os aspectos. Diz ele que esse momento fazia com que fosse ultrapassado tudo que nesse gênero já foi vivido nos diferentes períodos da história. Diz ele, pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, que na sua grande maioria converteram-se em bordéis. E o desrespeito ao santuário familiar alcançava índices tão elevados de cinismo e de degradação que derrapavam na criminalidade de vário porte.
segue ele dizendo e descrevendo esse cenário em que autoridades se entregavam à corrupção, autoridades insanas, enquanto os cidadãos viviam, estorcegavam nos mais tipos de misérias, sem esperança, sem alegria, fugindo então para as armadilhas do suicídio, da depressão, das drogas ilícitas. E sem, ele diz, sem considerar essa descrição um masoquismo, mas que é lamentável a situação moral dos viandantes da terra. Então, essa descrição que ele vai fazendo, ele conclui dizendo que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, tem caráter terapêutico e libertador. Mas que existe aqui, ele aponta um paradoxo, porque à medida que os profanos, então, nessa divulgação em massa da doutrina espírita, se fascinavam pela doutrina e buscavam essa doutrina, buscavam conhecê-la mais profundamente, por outro lado, não poucos trabalhadores do evangelho restaurado resvalavam para comportamentos infelizes, demonstrando, então, a própria debilidade, a fragilidade moral e a não real absorção desses sublimes ensinamentos do Senhor. Dizia ele que existem muitas defecções e quedas pessoais que alarmam esses neófitos, que buscam, então, se aproximar da doutrina, que estavam cheios de expectativas, né, buscando orientações, especialmente através do vigor do exemplo pessoal. E é nesse cenário, então, que os desencarnados exploram esse intercâmbio doentio e que desfrutam de espaços mentais desses invigilantes para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. E aí diz ele que quando esses influenciadores não alcançavam os missionários do bem que se dedicavam à divulgação e à vivência da verdade, eles então tomavam aqueles que eram distraídos e presunçosos, soberbos, autossuficientes, para transformá-los em pedras de tropeço. E muitas vezes criando no seio dos trabalhadores cismas, grupos, divisões, que impediam a divulgação saudável. E que ao invés de um campo de trabalho, existia um campo de batalha. Que diz ele, há um perigo natural, então, que ameaça a lavoura do bem, né? Que são esses que aderem aos postulados, mas que por não se encontrarem em condições emocionais de assumir essas responsabilidades, que muitas vezes são conferidas a eles, seja por circunstâncias ou por pessoas, na verdade, que desprovidas de bom senso não identificam que eles não teriam condições de assumir o trabalho. E aí o benfeitor segue descrevendo que é natural, então, que muitas vezes as pessoas se entusiasmem pelo trabalho, que depois advenham as dificuldades, que elas tenham algumas deserções, mas que ao lado desses que desertam, ainda pior é quando aparecem aqueles pensamentos que atribuem uma magnitude, criam-se magnitude para um pensamento, que surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, né, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, e aí se criam as mais diversas correntes que se comprazem, como ele diz, como frívolo, o social, ou pretensamente afirmam ser um passo adiante, numa falsa conquista, né, de como se a doutrina precisasse ser complementada. Descrevendo isso, ele diz que esse perigo, então, já estava manifestado, que era dentro da doutrina que existiriam esses que passariam a buscar produzir, semear esse escauracho nas sementes boas. E nesse ponto ele diz, então, que era urgente a tomada de providências para que não ocorresse o mesmo que se sucedeu no cristianismo nascente. Então, diz ele que esse combate que vem de longo tempo faz, e é muito bem reportado, pelo mito bíblico de Lúcifer contra Deus, porque, diz ele, as paixões inferiores que predominam durante o desenvolvimento intelectual e moral da criatura, elas não cedem facilmente às conquistas do amor, sem muitos embates ou sacrifícios. E então, diz ele que, certamente, a transição planetária, ela se opera inexoravelmente, mas que ela poderia caracterizar-se por menos contributo de dores, conforme vem ocorrendo por opção humana. E logo então, ele diz que
o Santo de Assis, a ele foi feita uma solicitação de socorro por antigos discípulos seus da Úmbria dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer essa instituição que estava sofrendo o ataque. E então, nesse momento, o pobrezinho de Deus, sensibilizado, fez-se o benfeitor e criou esse projeto, e intercedeu junto a Jesus e suplicou as bênçãos em favor dessa realização. E essa instituição nobre vinha desenvolvendo o seu trabalho. Lentamente os obreiros foram se reencarnando, se juntando, a família espiritual se reuniu e o trabalho seguiu. E então esse local, essa instituição se constitui num núcleo de trabalho entre obreiros da esfera espiritual e aqueles que estão reencarnados. E ele adquiriu então essa instituição, o selo da mansidão do mestre, que o mestre tem conhecimento do significado espiritual elevado dessa instituição. Mas que se de um lado ela desperta simpatia por esse trabalho grandioso que ela realiza, por outro também ela inspira animosidade, ciúmes doentios, competições desenfreadas da vaidade, críticas. E está incluída essa instituição no mapa dessas que serão nobres para contribuir em favor da transição planetária. E aí, então, ela também chamou a atenção de inimigos de Jesus, que agora se voltavam contra ela, com o intuito de derrubá-la. Ali encontrando no seio dessas pessoas, uma especificamente que lhe dá a guarida, que faz com que ela se vincule mais fortemente a esses inimigos, e aí, então, nesse momento, os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e buscam inspiração para providências imediatas. E antes, então, que sejam irreversíveis, em oração, tem apelado ao pobrezinho de Assis, que assume o comando da instituição, que os convocou para essa tarefa de remoção do obstáculo e também de socorro a esse desvairado, já que o pai, então, não deseja a morte do iníquo, mas sim da iniquidade. E essa programação, então, está elaborada, naquele momento finaliza o instrutor, aquela entidade veneranda, e essas equipes seguirão, então, para a Terra, com a proteção a esses fiéis servidores do amor e da verdade. E, ao final, então, MPM, emocionado, diz que foi projetado numa tela uma cena de um espetáculo no circo romano, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o holocausto. E diz ele, então, que não lhe restariam outras alternativas senão seguir o exemplo desses mártires. Essa, então, é a programação de alto significado no capítulo 2. Obrigada, Ângela, sempre com muita doçura na voz e na forma de explanar. Colocou muito bem o resumo do nosso capítulo 2. Então, para dar a continuidade nos aprofundamentos, aliás, início nos aprofundamentos, nós vamos chamar aqui em conjunto o casal Jussara e João. Bem-vindos e a palavra está com vocês. Ok, então boa noite para todos, uma vez mais, publicamente. Vamos agradecer a inspiração do nosso querido Lincoln, que trouxe esse poema e fez com que essa celebração, né, desse grupo, em nome de Sueli Caldas Schubert, ficasse ainda mais especial. E dando então prosseguimento, né? Hoje nós resolvemos experimentar uma nova dinâmica, já que o casal Korngold foi convidado para falar juntos. Nós falamos, então vamos falar junto. Ele está numa sala e eu estou em outra, então a gente não vai ficar se cutucando, não. Mas vamos começar então com os nossos comentários, né? E é interessante porque, como vocês sabem, eu gosto de ir lá, né, e esmiuçar tudo que MPM traz para a gente. Ele começa falando de repouso, né? E chama atenção, né? Porque às vezes nós falamos
pouco sobre isso, apesar de que está na obra também, na Lei de Trabalho, né, do Livro dos Espíritos, mas às vezes para que a gente entenda que o repouso é necessário até no mundo espiritual, fica uma coisa meio difícil, né, de nós compreendermos, mas esses espíritos, então, como o próprio MPM coloca, eles fazem esse repouso, né? Eles têm uma vida assim estruturada, né? Nós lembramos, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando fala que a maioria dos cidadãos que pertencem ao nosso lar trabalham 8 horas por dia, aqueles que já se encontram em condição de assim fazê-lo, né? E se você for um pouquinho mais evoluído, você vai aumentar mais 50%, você vai trabalhar 12 horas, não vai trabalhar só as 8 horas. E se você for mais evoluído ainda, quando a gente lembra que comenta lá, né, nem férias, nem muito descanso você tem, né? E aqui, então, esse primeiro aspecto da importância do repouso, se eles no mundo espiritual necessitam isso, nós também, para esse refazimento, principalmente na hora de podermos comungar, né, com o plano espiritual, aproveitando as horas, né, fazendo assim, né, um sono mais elevado quando a gente se prepara para encontrar com esses irmãos espirituais. E vem numa forma linda, poética, né, falar do véu de noivado de Selene, que, né, Selene, ela era a deusa grega que representava todas as fases da lua, né? Então ele fala daquele véu como se aquela luz que nós vemos, né, irradiar da lua, luz, a claridade que estivesse lá, então também presente, e que fazia com que ele sentisse falta dessas paragens, mas ao mesmo tempo, ao observar o planeta, como a Ângela nos colocou no seu resumo, ele via aquelas luzes, né? Mas é importante realmente nós salientarmos que essas luzes, até como nós já citamos algumas vezes aqui, né? Quando André Luiz ficou decepcionado quando ele viu a Terra como ela realmente parecia, que não era o azul e branco, mas assim, né? Aquele atropelado de pensamentos desequilibrados, menos sadios, né? Mas aqui ele cita que existe aqueles focos de luz que representam justamente, né, aquelas pessoas, entidades, esse trabalho seguramente que radiam assim essa energia positiva e que faz com que seja mais fácil eles estarem em contato com o nosso planeta. Um outro aspecto interessante nessa primeira parte que nós vamos estar falando aqui é sobre a questão de estrutura. Às vezes, na nossa inferioridade, nós somos muito ainda questionadores em relação à necessidade de estruturas, né? E ele coloca aqui, apresenta esse centro de comunicação. MPM não está falando da colônia Nosso Lar, ele está em uma outra colônia, mas quando nós estudamos o Nosso Lar, nós vemos que lá também existe o Ministério da Comunicação, o que significa que eles se agrupam nesse sentido, trabalhando nas diversas áreas, esse ministério, né, esse centro de comunicação, que normalmente se ocupa bastante do que seria o intercâmbio entre os dois planos da vida, né, toda a parte relacionada à mediunidade, ao desprendimento do sono, esse intercâmbio que nós vamos ter está conectado a esse centro de comunicação, que aqui nós vemos a Aurélio como sendo responsável por essa área, né? E o Debrando, uma vez mais, nós vamos enfatizar que ele começa aquele momento de chamada, de trabalho, de explanação, de comunhão entre todos eles com a prece. Então, nós nos lembrarmos sempre que fazemos prece não é porque é um hábito, não é dogmático, mas porque é um momento em que nós mais nos afinizamos com esses fluidos, né, que realmente fazem com que nós possamos nos conectar com entidades mais evoluídas. E, nesse sentido, todo esse trabalho, todo esse primeiro momento, como o MPM nos apresenta,
ele vem atender à solicitação de um socorro a uma entidade que necessita e que trabalha em nome de Jesus. É então que ele vem e nos apresenta, né, o mentor Evandro. João? A gente estava combinadinho, viu? Eu ia falar Evandro, ele ia entrar. Pois é, mas congelou aqui. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui nesse formato especial hoje que nós resolvemos trazer aqui do casal. Quando a gente fala de Evandro, o que Manuel Filomeno de Miranda nos traz? Ele, na aparência, ele tem uma grandeza moral, ele tem um magnetismo que ele exterioriza, um sorriso encantador, como a gente imagina essas entidades superiores quando dão essas apresentações que a gente vê nos livros todos de André Luiz, da Vida no Mundo Espiritual, que sempre começam com uma palestra de uma entidade mais evoluída. Mas ele nos fala, como a Ângela nos trouxe, desse momento delicado que vivemos no Espiritismo. Particularmente, como ele diz, os servidores do Mestre nas hostes do Espiritismo. Porque à medida que o Espiritismo se expande no Brasil e no mundo, os riscos aumentam pelo fato do Espiritismo não ter uma hierarquia formal, que se vocês estudarem as obras de Kardec, ele fala dos riscos de uma hierarquia formal na Revista Espírita, porque se você tem uma hierarquia formal com alguém comandando, você fica sujeito às imperfeições desse comandante. Então, o Espiritismo tem a mensagem como a liderança, como exemplo. Mas essa mensagem pode ser deturpada e é o que ele avisa, nos alerta, à medida do que as ideias espíritas se espalham pelo mundo. Agora, eu achei importante aqui, quando ele fala que quando a mensagem kardeciana vai encontrando maior aceitação nos veículos de divulgação na grande mídia, não é necessariamente o espiritismo, é a mensagem kardeciana, são as lições de Jesus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o conceito da reencarnação e a comunicação entre os mortos e os vivos, ou entre os espíritos e os encarnados. Então, a gente sabe, por exemplo, que grandes instituições de ensino, como a Escola de Medicina de Stanford, as universidades de Duke, aqui nos Estados Unidos, a Columbia, eles têm centros exclusivos de estudo da espiritualidade e saúde. Na Europa, a gente encontra a Universidade de Munique, o Royal College of Psychiatrics no Reino Unido. E esses centros de pesquisa nos dizem que existe um conjunto de evidências que as expressões de espiritualidade têm impacto significativo na saúde e no bem-estar, e são associados aos menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas e até de internações e medicamentos. Ou seja, esses centros estudam Kardec sem conhecer Kardec, porque Kardec e o Espiritismo nos traz essas verdades, essas realidades há muito tempo. Então, à medida que o Espiritismo, com outros nomes e outras denominações, se espalha pelo mundo, se torna mais aceito a espiritualidade, a gente tem, no meio espírito, criando problemas, tendo problemas. Estão me pedindo para repetir as universidades que fazem esses estudos: a Escola de Medicina de Stanford, as universidades de Duke, a da Flórida, a do Texas e de Columbia, a Universidade de Munique, na Alemanha, a de Calgary, no Canadá, e o Royal College of Psychiatrics, no Reino Unido. E vai seguir o resumo também, elas estão listadas lá.
Então, as oposições que a gente vê ao movimento espiritualista como um todo, a gente vê de como a sociedade, na evolução da sociedade. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala na evolução da sociedade para não deixar se contaminar com aquela famosa frase, antigamente que era bom. A gente aprende que no Espiritismo que a lei é do progresso. Então, estaremos sempre progredindo. Precisamos nos adaptar ao progresso da humanidade, mas não nos contaminar com os desvios do progresso da humanidade, onde existe o desrespeito à vida, a vulgaridade dos costumes, que ameaçam a nossa estrutura moral e espiritual. Esses são os cuidados que a gente precisa tomar. Quando ele diz das entidades primitivas em processos obsessivos, causando prejuízos morais, psicológicos, sociológicos, à sociedade, a gente vê a corrupção na política, a gente vê cidadãos se entregando à depressão, ao suicídio. O que nos fala Kardec? No Livro dos Espíritos, a questão 800, Kardec pergunta aos espíritos: não deveríamos temer que o espiritismo não vai conseguir triunfar na negligência dos homens e seu apego às coisas materiais? E os espíritos nos respondem: as ideias pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação vem com o tempo, gradual e progressivo. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. A gente precisa fazer parte do progresso com os nossos olhos voltados para Jesus, a solução que Evandro nos fala. E aí, Emmanuel, em Mãos Unidas, no capítulo 36, Entendimentos com Jesus, nos alerta: não alegues desconhecer o que Jesus pretendes de ti. Basta nos afinemos com os propósitos do Senhor, nas lições do Evangelho, e saberemos indubitavelmente tudo aquilo de justo e certo que nos cabe a cada um. Sabemos o que fazer. É só nos comprometermos a continuar nessa jornada. E agora nós vemos, né, como é interessante essa proposta, essa pergunta de Kardec, né, a respeito de se o espiritismo ia triunfar sobre a negligência dos homens, porque entra na questão do paradoxo que nós encontramos, né? Nós estamos preocupados se nós vamos nos ajustar, né, como espíritas a uma nova realidade, e Evandro chega e chama atenção para a questão daqueles que são, no momento, leigos, que estão iniciando esse processo, né, que estão começando a se fascinar por essa doutrina iluminativa, como ele coloca, e os trabalhadores que já se encontram, né, os trabalhadores do Evangelho restaurado, como ele fala, os que já estão de posse de um conhecimento que acaba fazendo o caminho inverso, que vai para comportamentos infelizes. Então, nós vemos aqui a necessidade do nosso empenho, né, de não nos deixarmos levar por nossa fragilidade moral, porque isso significa que nós não estamos deixando que esses ensinamentos de Jesus sejam verdadeiramente assim absorvidos por nós. Por isso é que nós vemos uma série de pessoas que acabam desistindo. E o que acontece no meio de tudo isso, né? Para que essas pessoas que estão chegando com grande entusiasmo, achando, né, como aconteceu conosco também, né? Na hora que nós começamos a compreender um pouco mais ainda esses ensinos de Jesus, a proposta que os espíritos nos traz através de toda a obra da codificação e tantas outras obras,
Aqueles que chegam com essa vontade, de repente, eles começam a ver alguns que ali se encontram que começam a perder o brilho, que já não, através do que eles deveriam estar prestando atenção, que é mais pelo exemplo do que exatamente, né, pelas palavras, tudo isso, que essas pessoas vão ficar impactadas, né, porque elas vão estar nos observando. E o pior de tudo é que quando nós abrimos, né, quando nós fazemos esse passo inverso, né, às vezes algumas pessoas chegam aqui e falam: ai, Jussara, mas esses americanos aí que misturam tanta coisa, né, tanto misticismo ainda, né? A gente fala, eu costumo dizer o seguinte: olha, gente, os americanos que começaram a compreender a doutrina espírita, que estão tomando conhecimento agora, e que justamente porque eles vêm já de uma mentalidade espiritualista, xamânica, algumas outras correntes mais místicas que os levam a ter um interesse a começar a conhecer o espiritismo, isso para mim não é um problema. O maior problema é eu ver um monte de espírita fazendo o caminho inverso, começar a se entusiasmar, né, com os outros ismos que aparecem por aí e deixando o nosso espiritismo, e com isso dando sinal dessa fragilidade. O que significa o que acontece? Que nós abrimos as brechas para que os desencarnados comecem a trabalhar. E é justamente todo esse processo que o mentor vem nos falar nesse sentido, né, na questão da assistência a essa casa em particular, como as outras também. Quando nós nos abrimos, né, para que isso ocorra. Muitas vezes, ainda que nós sejamos firmes, e aí é que vem as questões que nós temos que prestar muita atenção, né? Quando esses, vamos dizer, né, eu chamo eles de amiguinhos, tá, gente? Esses espíritos que ainda estão meio perdidinhos, eu costumo dizer que os amiguinhos, quando esses amiguinhos chegam, né, e não conseguem encontrar assim, né, moradia, não conseguem fazer a sintonia conosco, eles acabam influenciando aqueles que podem se tornar a nossa tal da pedra de tropeço, né? Às vezes não é só uma pedrinha, não, é uma montanha inteira, né, que a gente tem que superar, né? Mas são coisas que nós temos que começar a compreender, né? E estar firme assim nesse propósito, né? Algumas pessoas, elas também recuam porque, como nós dissemos, ainda não conseguiram se conscientizar que exige um esforço, porque de uma certa forma, para todos nós, isso é muito maior do que nós somos, né? Por isso que a gente está aqui em grupo, por isso que a gente faz essa tarefa, né, motivado por vocês todos que participam também, né, e que dão essa motivação para a gente continuar, para continuar o estudo, para continuar nesse processo. Não? E os desafios vão estar ocorrendo. Na mensagem, tem uma mensagem de Emmanuel que chama Coragem e Fé, que Emmanuel, no livro Paz e Renovação, vai seguir para vocês depois o resumo, ele fala o seguinte, né, que continuar a serviço do bem quando tudo nos parece uma esteira de males sob os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Então, é isso que nós temos que compreender, né? Que nós vamos encontrar essas dificuldades que vão vir das próprias ocorrências que acontecem nas nossas vidas, fora, obviamente, a pressão dos amiguinhos encarnados e dos desencarnados também, que vão querer diminuir, reduzir, assim, a nossa resistência. No livro, o último livro da mentora Joana de Ângeles, através de Valdo, o Vida Plena, ela fala até o seguinte: não aguarde entendimento e cooperação dos outros, mas não te permitas desfalecimento nem receio entre
ante as agressões dos iludidos, né? Dos vaidosos, dos comprometidos com realidade nenhuma. Gente, isso é maravilhoso, né? Comprometido com realidade nenhuma, né? Como é que Joana de Anjos foi achar uma expressão que nem essa? E que cabe a nós semear exemplos de fé que vão demonstrar a nossa capacidade de promover a verdade. Nós estamos sendo observados, né? E isso que nós temos que prestar bastante atenção. E nesse sentido, eu me lembro, né, da conversa, né, que Kardec teve com o Espírito Verdade, né, que nos narra lá no Missão, na minha missão, no Obras Póstumas, segunda parte, quando Kardec está tão preocupado com o que poderia ser alguma coisa que ia fazer ele malograr, né, se seria insuficiência das suas capacidades. Obviamente, aqui, né, gente, vamos guardar a devida proporção. Estamos falando de Kardec e de nós, né? Então, aqui, vamos lembrar disso. Mas não deixa de ser uma situação similar. O que pode fazer com que nós malogremos, né? Será que nós não temos capacidade, não teremos capacidade? E quando Kardec faz essa pergunta, o Espírito Verdade é direto e dizer não. Como quem diz, imagina que nós vamos entregar, né, missões como essa, no nosso caso, tarefas que nós não tenhamos condição de desempenhar. Mas ele diz que a missão dos reformadores vai ser sempre cheia de dificuldades, de perigos, e no caso da de Kardec, ele tinha apenas a missão de abalar e transformar o mundo inteiro, né? Então, nós vemos que depende muito de nós, a oportunidade nos está sendo dada e temos que prestar atenção nos nossos posicionamentos para não acabar sendo um exemplo daqueles que chegaram e retrocederam, né? E quais seriam, então, as ações necessárias para isso tudo, né? As ações necessárias que Evandro nos fala, primeiro ele fala que temos que nos preocupar para que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina. Mas isso o Laudes vai abordar na pergunta que fizeram para ele. Então, entender que esse combate é de largo tempo, que é um combate que não se vence da noite para o dia. E aí vamos buscar dois textos, um de André Luiz, no livro Busque e Acharás, texto de tratamento, que André Luiz nos adverte, que é perfeitamente compreensível que tenhamos crises de imperfeição, que soframos contratempos, que enfrentemos influências obsessivas e suas consequências, que tenhamos tentações, que sejamos um campo de problemas para os outros, que tenhamos cansaço, desilusão, e que reconheçamos os próprios erros e que mantenhamos a difícil resistência de cair neles novamente. Ele nos fala, tudo isso é compreensível porque somos criaturas humanas, muito longe ainda do clima dos anjos. Porém, o que não se entende é que se deixe de trabalhar na oficina do bem, porque o trabalho na oficina do bem é o único meio de conseguirmos o tratamento necessário, a fim de seguirmos adiante nos caminhos da elevação. E Emmanuel nos complementa no livro de respostas, numa passagem chamada Admiráveis. Ele nos fala que admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes nas trilhas da existência sob críticas, exatamente para nos reforçar a ideia de que o trabalho segue e que nós temos que continuar trabalhando, temos que seguir apesar das dificuldades, apesar das nossas imperfeições, e com uma ideia firme na mente de que nós
o espiritismo não pode se adaptar a nossas vontades. Nossas vontades têm que se adaptar ao espiritismo. Por isso, nós estamos na transição planetária. E é uma parte, pessoal, que agora eu vou te dizer. Quando eu li, deu vontade de fazer assim. Fechar o livro e falar, ó céus, porque o mentor chega e fala apenas isso, né? Que essa transição planetária vai se operar inexoravelmente, mas que ela poderia se caracterizar por menos contributo de dores conforme vem ocorrendo por opção humana. Ou seja, a gente tem, né, como nós sabemos, a oportunidade do crescimento pelo amor ou pela dor. E muitas vezes nós procuramos dizer, não, mas é o planeta, não, mas é a situação, faz parte, é lei de causa e efeito, é karma, seja lá o vocabulário que a gente quiser usar, né? Tentando sempre colocar, né, a felicidade não é desse mundo. E o mentor aqui deixa claríssimo que, óbvio, a dor vai estar aqui, mas não precisava ser tanta. E que nós é que estamos optando por ir, né, por caminhar por esse trabalho, por essa via que acaba sendo muito mais dolorosa do que necessitaria ser. Isso independente de todos os missionários do amor que vêm e renovam assim o convite, a esperança, nos fala do Cristo, nos fala das bênçãos que nós podemos alcançar, o Santo de Assis, que nesse caso, inclusive, né, não só está a cargo de trabalhar mais especificamente com essa instituição, né, que como nós vemos, né, tem reunido, fazendo um ponto de encontro, né, entre tantos espíritos que se comprometeram a trazer essas luzes, a divulgar ainda mais essas mensagens, né, e essa obra especificamente que se materializou. Então, é importante nós nos lembrarmos que temos que seguir nesse caminho, não mais usarmos como desculpa a situação planeta de provas e expiação, não mais, já estamos na transição. Não mais utilizar como desculpa tudo que acontece ao nosso redor, mesmo pandemia, mas lembrar que, né, nós estamos diretamente responsáveis. E, obviamente, por que acaba sofrendo tanto impacto, tanta agressão, tanta vaidade, tanta crítica essas instituições devotadas ao bem, né? Porque existem prefere num caminho de realidade e não querem se sentir assim, pressionados à necessidade de usarem neles uma atuação mais presente desses amiguinhos dessas entidades perversas. Bom, quando falamos dessas entidades perversas, que nesse centro espírita que eles vão fazer o trabalho de resgate, de auxílio, que a presunção e a rudeza de um dos seus membros, insensato, ambicioso, infantil, gerou inquietação e abriu a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra, que a gente viu no outro livro que a gente estava estudando, aquele adversário do Centro Espírita, e passaram a comandar a mente do companheiro invigilante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Kardec nos fala que se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Ou seja, a conexão é feita por nós, que baixamos a nossa guarda,
que permitimos a aproximação dessas entidades que podem nos influenciar. E aí é a nossa responsabilidade de nos autoanalisar, de nos focar nos ensinamentos do Mestre Jesus, nos ensinamentos da doutrina. Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1858, nos fala de que o grande perigo do espiritismo se perder são os próprios adeptos, que, em vez de estudarem a fundo, estudam pela metade. E aí, para quem quer que esteja instruído na ciência do espiritismo, no conhecimento, não existe o perigo. O perigo existe para aqueles que julgam saber e nada sabem. Isto é, para os que não possuem a necessária experiência, como acontece em todas as coisas. Então, ele nos alerta como nos defender dessas entidades perversas, o estudo e a aplicação desse estudo e desse conhecimento no nosso dia a dia. Ele conclui dizendo que existe uma programação elaborada, que o grupo vai a diferentes sociedades espíritas, que o apoio sempre existe. Se nós nos abrimos para o apoio das entidades espirituais, elas vão nos auxiliar, elas vão estar presentes. Confiemos e trabalhemos. Essa é sempre a mensagem. E aí, quando se encerra os trabalhos, eles assistem num grande painel, acima do palco, um espetáculo do Circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o Holocausto. Isso são cenas plasmadas, que a gente sabe como funcionam, né? No mundo espiritual, a gente tem lido várias vezes em livros de André Luiz como funcionam essas cenas plasmadas, mas nos alertando para nós tomarmos o cuidado de não voltarmos aos primórdios da fé cristã para não perseguirmos os que estão fazendo o trabalho do bem, os que estão a serviço do Cristo na divulgação da sua doutrina, das suas lições. Então, esse era o nosso resumo de hoje. Eu tenho uma coisa que eu quero terminar com Kardec, para colocar para o nosso encerramento, né? Para que nós não fiquemos também assim, nos sintamos em desalento quando vê que existe tanta dificuldade, existe todas essas adversidades, todas as críticas, todos esses impactos, né? Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, né? Ele chega e, quando fala a respeito, né, desses adversários, ele diz assim, que ele, pondo de lado toda a questão pessoal, tenho adversários naturais nos inimigos do espiritismo. Então, esses inimigos dos dois lados da vida. Aí ele diz o seguinte: não penseis que me lastime, longe disto. Quanto maior a animosidade deles, tanto mais eles comprovam a importância que a doutrina assume. Se fosse uma coisa sem importância, não lhes prestariam atenção, nem a doutrina e nem a mim. Então, que isso sirva também para a gente de motivação, né? Que, primeiro, nós, dessa passagem toda, não caminhemos em direção de buscar mais dor do que a gente já pode encontrar e já tem o compromisso de realizar, né? Aqui nos deixa claro o mentor, né? Que nós encontramos isso também no livro, nos livros da codificação, que nós não necessitamos de um caminho assim tão difícil. Vamos aprender a escolher um pouco mais esse caminho do amor e não ficar desanimado, porque para ser servidor de Jesus, como nos disse Emmanuel, né?
nós temos que entender que mesmo quando tivesse esteira de males sobre os nossos pés, aí é que nós vamos demonstrar essa lealdade, essa fidelidade. Então, estamos juntos, vamos seguindo aqui na nossa comunidade, unindo os nossos corações, nos motivando, alegrando, porque nessa encarnação nós já estamos aceitando o convite. E agora, então, agradecemos e chamamos a Agi para dar continuidade. Nós que agradecemos ao casal, nós adoramos a dinâmica, iremos repetir mais vezes, com certeza. É que só para externar a Eliana, que participa do grupo, que ela disse aqui, que acho que todo mundo vai concordar, que nós estávamos precisando dessa injeção de ânimo, e lembrar da frase de Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, agradecendo aos dois pela colaboração, pela contribuição, muito importante. Então, agora nós vamos passar para as perguntas, e aí nós convidamos o Laudes para estar aqui conosco. Laudes, a pergunta que chegou foi a seguinte: o irmão Evandro relata que é urgentemente necessário ter-se muito cuidado com as inspirações dos inimigos desencarnados, que vêm influenciando alguns irmãos espíritas, a ponto de acharem-se capazes de, com suas novas ideias, alterar a codificação espírita, assim como fizeram com o cristianismo nascente em Roma, expulsando Jesus de sua companhia, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina. Então, a participante pede aprofundamentos desta questão. Esteja à vontade. Gisele, queridos amigos, uma alegria novamente estarmos juntos nessa noite de estudos. Este é um tema que já me trouxe profundas reflexões e estudos, porque todos nós sofremos essas interferências dos inimigos desencarnados. Já Dr. Bezerra de Menezes, por intermédio do médium Divaldo Franco, havia dito do interesse dos inimigos desencarnados para realizarem a vulgarização da doutrina espírita, transformar o espiritismo em algo vulgar. Recentemente, houve novas ameaças dos espíritos que estavam se unindo para atacar novamente as bases puras do espiritismo vinculadas ao Evangelho de Jesus. Então, sabemos que todos nós estamos sob esses ataques. Agora, quando remontamos um pouco a história, nós vamos vendo que o espiritismo ainda está num seu processo de formação, e aonde mesmo tendo as obras básicas, aonde seriam as bases de formação do espiritismo, o espiritismo ainda vem se formando num tempo. Se nós pegarmos um processo dos homens do caminho ou o cristianismo inicial, nós vamos vendo que o cristianismo daqueles o cristianismo primitivo do tempo pós-Jesus, nós vamos vendo que demorou 313 anos para que começasse, então, o Estado, Roma, o Império, poder, através do Édito de Milão, fazer com que as perseguições contra os religiosos pudessem parar de acontecer a partir daquele conjunto de leis. Porém, somente no ano de 380, também após uma emissão de um outro édito, de Teodósio, o Édipo de Tessalônico, esse édipo faz com que a religião agora do Estado, do Império de Roma, fosse a religião da Igreja Católica Apostólica de Roma, que haviam feito, então, as suas fundações. A igreja nasce e uma igreja de Roma começa a criar os seus vínculos com o Estado. E aonde nós vemos o quê? Um passado de uma Idade Média muito conflituosa, de uma religião dominando o Estado e, com isso, dominando as questões científicas, culturais, filosóficas, ou seja, dominando a expansão da criatura humana através de dogmas criados pela própria instituição religiosa. Nisso,
alguns missionários que começaram por John Wycliffe, seguido depois por Jean Hus e outros que começaram uma reforma para tentar apresentar as suas opiniões perante aquela religião dominante, porque não haviam possibilidades de avançar as questões sequer científicas. Imaginem que quando Jean Hus vai apresentar a sua defesa e fala ao bispo que representava os outros bispos ali naquela pequena Inquisição, Jean Hus fala que somente gostaria de ensinar para os seus seguidores sobre Jesus. O que seria mais importante para a igreja do que Jesus? E o bispo lhe responde: a igreja. Ou seja, as bases fundamentais estavam equivocadas. Jean Hus, depois começam a luta de outros, inclusive Lutero, que depois também acaba fazendo as suas 95 teses, né, das vendas das indulgências, que até na instituição religiosa de outrora poderiam ser comercializados o tempo que você passaria no purgatório, ou essas entradas e o tempo do céu e do inferno, a depender do teu poder monetário, ou a depender do arrependimento, equivalendo à igreja. Então, a religião acabou criando um estigma muito grande para aqueles que, de alguma maneira, seguiam os seus passos. Allan Kardec, quando começa a fazer um processo numa metodologia do espiritismo, apresenta muita dificuldade para trazer as bases religiosas do espiritismo como uma religião convencional, para que não se fundasse uma nova religião, porque ela não seria nova, ela não teria dogmas. Aí pensamos, mas o espiritismo tem os seus dogmas. Quando nós vamos pensar e pesquisar sobre o dogma, nós vamos ver que se trata exatamente ponto fundamental de uma doutrina religiosa indiscutível. E quando nós pegamos na própria Revista Espírita, quando Allan Kardec começa as suas apresentações, diz: aqui nós discutiremos, porque estaria sendo fundado ali, no ano de 1857, a ciência espírita. Quando Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na introdução, nos apresentando que estaria então ali a ciência espírita, é uma ciência que nos promove uma lucidez para utilizarmos da razão e o raciocínio para construirmos uma fé robusta. Então, esta razão faz com que a religião, dita por ele naquele discurso, se Espiritismo é religião, em dezembro de 1868, afirmando que sim, seria uma religião, mas não uma religião como outrora, sim com os seus dogmas, o dogma da reencarnação, mas para que pudéssemos discutir e esmiuçar ao máximo esse dogma, porque ele estaria sendo sustentado através de uma razão e de uma fé capaz de enfrentar em qualquer época a ciência ou os ataques dos cientistas estudiosos materialistas, porque seria uma fé racional. Então, desta forma, nós começamos a pensar que, na mesma Revista Espírita de dezembro de 1868, nós vamos pegar lá um artigo intitulado Chefe do Espiritismo. E Kardec vai trazendo os seus argumentos a respeito de como ficaria depois, e vai trazendo que teria suas comissões centrais, o que ele previa com relação a isso. Mas nos dizia exatamente que o Espiritismo ainda não havia atingido a plenitude da sua força. E veja, Kardec desencarna em março. Então, meses depois, ainda não havia atingido a sua plenitude. Porque ali, no momento em que houve a codificação espírita, não nasce o kardecismo, nasce o espiritismo. E hoje nós vemos que muitos indivíduos tentam subdividir-se, sejam através de associações, sejam através, espiritismo de esquerda, do centro, do meio, da direita, espiritismo progressista, espiritismo que começa na sua associação pedagoga com visões equivocadas dentro de um processo de moralidade, e que nós começamos a ver o quê? A balança, cada um começa a colocar
os princípios básicos da doutrina espírita não à luz do espiritismo, mas à luz das suas próprias lentes. E é a nossa grande preocupação, por quê? Porque muitos adeptos do espiritismo não são aqueles que estudam o espiritismo e aceitam e acalentam nas suas bases religiosas essas meias-verdades. E acreditam que aquilo faz sentido, porque, afinal, eles falam alguma coisa sobre caridade, eles falam algo sobre indulgência, então não pode ser mal. Agora, se eu apoio essas meias inverdades e o resultado me faz com que a fé realmente se construa cega, logicamente eu sou corresponsável a isso. Então, o mais importante é para que nós possamos fundar a nossa fé religiosa, porque o Espiritismo sim é uma religião, mas fazendo com que o nosso intelecto nos promova o passo para o avanço moral. Aí a religião irá nos ligar ao Criador, porque todos nós somos discípulos. Se nós pegarmos São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Kardec, somos discípulos de Jesus, somos cristãos, ou seja, o caminho é o Cristo. Agora, precisaremos entender que todo o ensinamento espírita nos promove uma abertura intelectual para entendermos a real mensagem enviada e vivida pelo Mestre Jesus. O Espiritismo nos faz isso, e ainda nos dias atuais, porque não podemos jamais desconsiderar e dizer, não, as obras fundamentais e básicas, sim é o Pentateuco Espírita, são as obras, a revista espírita, para que possamos entender a fundação. Mas os períodos que vivemos hoje, como desconsiderar um médium que psicografou mais de 400 livros como Chico Xavier, 300 obras como Divaldo Franco, médiuns que não existiram na época de Kardec, mas que existem hoje. Mas não é porque eu preciso aceitar tais obras que eu vou aceitar tudo sem eu fazer o meu estudo e a minha leitura séria e fazer com que a base da minha razão eu entenda e aceite como uma verdade. Porque, apesar de as verdades virem fazer com que o meu raciocínio compreenda, a verdade ainda não é absoluta, porque nós ainda não temos capacidade para entender verdades absolutas. Vivemos num mundo onde a própria lei de relatividade nos faz repensar conforme nós vamos aprimorando o nosso avanço intelecto-moral. Ou seja, quando penso numa pergunta como essa, as pessoas estão interferindo de uma maneira negativa nas questões do espiritismo? Muitas sim, muitas não. Agora, o importante é até onde eu estou aceitando essas meias verdades sem realizar o meu estudo sério da doutrina espírita. É uma mensagem que pode vir de um médium sério, ótimo, estude, discuta, porque não podemos criar dogmas indiscutíveis. Precisamos sim discutir como Kardec discutiu a mensagem que recebeu de Jesus e colocou como mensagem apócrifa no Livro dos Médiuns e tantas outras. Precisamos criar a maturidade para desenvolver o estudo, porque estamos mergulhados em uma ciência. E a ciência é constante, ela não é uma paralisia, mas sim progressiva, mas não como nós entendemos o progressista nos dias de hoje, pelas questões político-partidárias, mas de um progresso na criatura humana. As ciências de hoje que estudam a doutrina espírita já não mais estão com os físicos, com os nobéis da época de Kardec. É preciso que nós possamos realizar as nossas bases e não aceitar de uma maneira que logo mais possa haver as rupturas dentro mesmo do espiritismo, como houve dentro da Igreja Católica Apostólica de Roma. As divisões estão acontecendo e sempre aconteceram, mesmo na época de Kardec. Haviam as suas subdivisões, mas houve uma liderança capaz de manter um grupo coeso que não se rompeu. Por quê? Porque mantinham a sua religião sem as vendas do fanatismo.
Eis o brilhantismo de uma doutrina consoladora, porque consola, porque nos expõe à verdade. Que possamos fazer com que todo o conteúdo que nós possamos absorver dos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo, em múltiplas obras que possam complementar a nossa capacidade racional dos fatos analisados. E dali criarmos a nossa religião, a nossa fé. Porque religião, como Kardec nos diz, é aquela capaz de nos ligar ao Criador. E quando, de repente, uma pergunta comum que podem nos fazer, qual é a sua religião? Eu sou espírita, mas eu sei tudo o que quer dizer ser espírita nos compromissos morais que eu tenho perante essa religião assumida. E não somente para dizer que eu tenho uma religião e por isso eu vou ser salvo. Um pastor não mais lidera as ovelhas ali indiretamente. Temos as nossas responsabilidades porque o nosso pastor é Jesus. Então, que possamos servir-se dos fatos e dos estudos para poder aprender a servir a este mestre de Nazaré. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelas reflexões, pelos alertas, e a fala do Laus me lembrou uma frase da Joana de Ângeles, que está no livro Vidas Plenas, que é o último dela, que ela fala sobre a simplicidade, que sejamos simples, porque o Evangelho de Jesus é simples, nós é quem complicamos as coisas, né, com os nossos personalismos. Então, para a última pergunta que nos chegou, eu vou responder. A pergunta é assim, para esclarecer o seguinte trecho do capítulo 2, que a pessoa ficou um pouco com dúvidas, não compreendeu direito. Entre aspas, abre aspas. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis. E o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação, que derrapam na criminalidade de vário porte. Então, aqui, o que o benfeitor está se referindo são a essas permissões, essas concessões que, em nome do modernismo, da modernidade, do avanço dos conceitos, dos valores morais terem ficado ultrapassados, as famílias, então, começam com permissões, com licenças, que fazem com que haja não fique mais o lar, ao invés de ser um santuário de bênçãos, ele fique conspurcado, viciado pelas energias que nós emanamos através dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, com pais permissivos, licenciosos, quando eu abro as portas da minha casa, e isso não só eu, como acredito que a maioria de todos já ouvimos o Divaldo alertando nas palestras, Raul Teixeira também falando a respeito dessas permissões perniciosas em que nós abrimos as portas dos nossos lares e deixamos que os nossos filhos tragam os seus parceiros, e eles trocam de parceiros muito rapidamente, para que façam do nosso lar um bordel, um motel. Então, alguns pais dão a desculpa de que é melhor que o filho esteja sob as suas vistas dentro da sua casa do que num lugar desconhecido, para permitir esse tipo de licença. E que, então, Joana de Ângeles, a benfeitora, no livro Constelação Familiar, ela vai falar lá no último, no capítulo 29, a respeito da família odierna, que é a família dos dias atuais, que acha que alguns conceitos foram ultrapassados, que realmente aquela rigidez de outrora em que o pai era o chefe de família e que ele não poderia ser contestado, a decisão dele era acatada, os filhos sequer às vezes olhavam nos olhos. Nós temos relatos de muitas pessoas que nunca abraçaram os seus pais, porque eles faziam questão de manter essa distância, como se fossem hierarquicamente superiores e inacessíveis, para uma família que está sendo
muito relapsa na questão dos valores morais, que sim, as coisas precisam mudar. A família hoje tem um conceito diferente da família de 50 anos atrás, mas algo não muda, algo essencial não deve mudar, que é essa questão do respeito, da ética, de nós sabemos que somos seres espirituais e, portanto, não podemos nos vincular sexualmente com quem quisermos, nessa ideia de que somos livres, o corpo é meu, a vida é minha, e com isso nós vamos enfraquecendo essas bases tão importantes que fazem com que a gente repense muitos caminhos e fique mais firme na questão do evangelho, mesmo dos valores hebraico-cristãos. Porque nessa onda do tudo pode, o filho chega em casa e fala, mas todo mundo faz, mas os meus amigos fazem assim, você prefere que eu saia? A questão não é que nós devemos preferir que eles saiam para fazer o que alguns pais permitem que eles façam em casa. A questão é de nós continuarmos sendo firmes nas bases morais, ensinando o que se deve fazer, o que não se deve fazer e o porquê de tudo isso. Então, ela vai colocando aqui que, confundindo libertinagem com liberdade e agressão com renovação, muitos indivíduos vêm se tornando ícones da infância e da juventude, que desconsideram em referência à formação moral, propondo todo tipo de concessão, sem levar em conta os fatores psicológicos de entendimento e de responsabilidade que nelas vigem em torno dos comportamentos e realizações. E aí, então, esse mecanismo vai facultando essa permissividade que o educando não tem condições de absorver, naufragando desde cedo nos abusos de toda a ordem, com prejuízo da futura realização moral, social, profissional e doméstica, ao se tornar genitor. Porque quando nós olhamos hoje os adultos que nós gostaríamos que tivessem posturas diferentes diante da sociedade, do conjunto, nós devemos sempre nos indagar. Eles foram educados por alguém, eles vieram de um conjunto familiar, de um núcleo familiar. Talvez não jogando toda a responsabilidade para a educação da família, porque às vezes, mesmo com todo o esforço dos pais, o filho resolve ainda assim tomar caminhos diversos. Mas se nós insistirmos nessas bases morais, cristãs, éticas, nós estaremos devolvendo para o mundo, que são filhos de Deus, não são nossos, né? Pessoas mais responsáveis, porque vão saber utilizar das suas energias sexuais de forma mais consciente, vão saber que do fruto dessas uniões sexuais vêm os filhos, e nós sabemos que muitas vezes esses filhos eles são abandonados para os próprios pais cuidarem. Então, nós vamos vendo todo tipo de permissividade que vai fazendo com que tudo pode, tudo eu posso, né? Tudo hoje é permitido, mas aí nós devemos nos lembrar da frase de Paulo, muito conhecida, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, sim, nós vamos continuar dizendo não para muitas coisas. Na minha época de adolescente, a gente dizia assim, ai, mãe, você está muito quadrada. Nem sei qual que é o termo hoje que usa para dizer que os pais estão ultrapassados nesse tipo de concessão. E a gente vai insistir, sim, eu sou assim, eu sou assado, não importa. Não vou ceder, a minha casa é um santuário de bênçãos, né? Eu preciso cuidar quem entra, quem sai, as companhias, e não deixar que eles sigam com a maioria, com a manada, porque senão, segundo Joana de Ângeles, nós vamos perder os nossos filhos para esses grupos que vão adotá-los e levá-los para a criminalidade, que depois vão se tornar adultos que vão nos trazer esse tipo de consequências. Vão ser pessoas que vão ser adotadas por grupos que vão optar pela drogadição, né, pela vampirização das suas energias sexuais por esses espíritos obsessores que estão ao nosso redor, então, ou como a Jussara diz, né, esses irmãozinhos que estão ao nosso redor. Então, assim, por fim, Joana diz assim, que a família vive momento muito grave em face das alterações conceituais dos valores ético-morais, especialmente no que diz respeito ao comportamento sexual,
aos divertimentos e gozos, aos estudos e programas educacionais. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo professores que deveriam estar educando em sala de aula, doutrinando as nossas crianças para os tipos de ideologias diversas que eles, nos seus traumas, né, nos seus recalques, tentam refletir nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos nossos jovens. Nós estamos vendo pais que não têm paciência e também não têm compreensão de estarem mais com os filhos e resolvem compensá-los com todo tipo de permissividade, de coisas materiais. E aí eles vão sendo criados por terceiros, ou pela internet, ou pela televisão. Então, a responsabilidade, quando nós assumimos o compromisso de receber como filhos, os filhos de Deus, é nossa. Nós temos que acompanhar de perto, nós temos que ser o exemplo da moralidade, então eles precisam observar em nós essa conduta para que a nossa fala ela tenha ressonância nos corações deles, nas mentes deles. Nós precisamos falar sobre sexualidade sem mais aquele tabu de que fica aquele silêncio, né, sobre essa questão, e aí eles vão ser educados pela sociedade, que pode vir com conceitos e ideias que mais os confundem do que os orientam, e saber, sim, que a porta que nós escolhemos é a porta estreita, é a porta de que nós, para cada escolha, é uma renúncia, e que nós não somos como a maioria, como eles nos apresentam. Nós queremos ser diferentes, nós queremos ser melhores. Ainda não somos. Não é melhores que os outros, mas melhores do que nós mesmos. Então, eles vão observando através do Evangelho no lar, dessa construção da base moral, observando na nossa conduta, no diálogo, no amor, no afeto, que nós sim podemos insistir para que a família continue sendo esse cadinho, esse lugar de aconchego, que nós nos sentimos bem, que nós nos fortalecemos, que nós recarregamos as nossas energias, que nós podemos confiar os nossos mais íntimos sentimentos de forma amorosa, seremos aceitos, recebidos, olhados com muito amor e carinho, e continuar dizendo não para muitas coisas que o mundo vem oferecendo com diversos tipos de fantasias, né, perniciosas. Muitas vezes até que a gente nem percebe, com mensagens subliminares nas propagandas, no consumismo. Então, a gente precisa estar alerta, chegar, chamar e conversar, dialogar. Nada mais de que eu sou o pai, eu sou a mãe, eu mando, você obedece. Sim, isso deve existir, essa hierarquia, mas a hierarquia do amor, a pedagogia do diálogo, né? Do conselho de família, porque nós sabemos que o filho de hoje pode ter sido o pai de ontem. Então, eu não posso olhar para ele e não ouvi-lo, não considerar o que ele pensa, o que ele fala, as angústias, os anseios. Então, no diálogo, a gente esclarece, a gente senta junto, a gente conversa, a gente esclarece, desde pequenininho. Desde pequenininho, eles vão aprendendo a ver o mundo da forma cristã, da forma do Evangelho de Jesus. A gente não pode esperar chegar a estourar lá na adolescência para começar a falar de Jesus para eles. Nós precisamos falar desde cedo, porque todos nós aqui estamos já estudando e querendo nos esforçando para sermos melhores. Então, é tempo de começar a trazer Jesus para dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, desde pequenininhos, né? Com eles ainda tão inocentes e aparentemente indefesos, porque eles são mais suscetíveis também à nossa influência.